Fala galera, Argon aqui trazendo pra vocês o vídeo de dicas da rodada 31 do Cartola. E temos que esquecer a rodada passada, que foi uma zicada monstra aí pra maioria aí dos cartoleiros. Foi uma rodada bem complicada, o time aqui do canal também não foi bem. Nós estávamos vindo empolgado aí com duas sequências aí de mais de 100 pontos. E aí fizemos apenas 48 pontos aí na rodada anterior, na rodada 30. Então, pra nós esquecer essa rodada zica aí, vamos pra rodada 31 e vamos mitar aí novamente aí. Vamos em busca dos 100 pontos aí dessa vez aí. Então, sem mais delongas, vamos para as dicas aí, galera. Vamos começando aqui pelos goleiros, galera. Dicas de goleiro aí para a rodada 31 do Cartola. Goleiros que eu acho muito interessante aí para essa rodada aí, que tem confrontos favoráveis, é o Cássio do Cruzeiro aí. Joga em casa contra o Vitória. Acredito aí que o Cássio segura esse SG aí, dando alegria aí para os cartoleiros. Gosto aí do Cássio. Outros nomes aí interessantes aí para a rodada. O Walter do Mirassol vive uma melhor fase aí do que o Botafogo. Então acredito aí, não acredito que segure o SG, mas acredito aí que o Walter vai fazer muitas defesas aí nesse jogo, então gosto bastante aí do Walter para essa rodada. Outros goleiros, Rossi do Flamengo, baita nome aí também, pensando no SG, jogando em casa aí contra o Lanterna do campeonato aí, o Sport, grande potencial aí de segurar esse SG. Outros nomes aí, galera. Carlos Miguel aí do Palmeiras, vai jogar fora de casa contra o Juventude também, é um time muito que tá muito ruim aí, é um dos acho que é o vice-lanterna, ou se eu não me engano, nessa rodada. Então, acredito aí que o Palmeiras consiga segurar esse SG aí contra o Juventude e talvez seja um pouco exigido com algumas defesas. Então, pode ser um nome bem interessante aí pra rodada. E pra fechar, galera, de goleiros que eu gosto, onde é que está ele aqui? E passei por ele e não vi. Deve estar mais caro do que o Carlos Miguel. Tá logo acima. O Léo Jardim, galera. O Léo Jardim do Vasco aí. Nome bem interessante para essa rodada. O Vasco joga em casa contra o São Paulo. O Vasco tá numa fase boa. Então acredito aí que o Vasco pode segurar esse SG contra o São Paulo. No primeiro turno, o Vasco foi na casa do São Paulo e ganhou de 3-0 do São Paulo. Tá numa melhor fase agora também que o São Paulo. Então, acho bem interessante aí alguém defensivo aí do Vasco aí nessa rodada pode ser bem interessante. Então, Léo Jardim é um baita nome aí pra rodada também. O meu goleiro, galera, eu vou fazer a estratégia aqui do anti-negativo. Eu vou ligar aqui o filtro de lesionados. E vou escalar aqui o João Ricardo. E o meu goleiro para essa rodada, eu vou ir com o Rossi. O Rossi vai ser o meu goleiro aí para essa rodada. Vamos aqui para os zagueiros agora, galera. Dicas de zagueiros. Só vou desligar aqui o filtro de lesionados. Vamos lá. Zagueiros para a rodada. Não vou enganar vocês aí, não tem muitos nomes em que eu gosto. São mais umas duplas, né? Então, vamos lá. Zagueiros aí que eu gosto pra rodada. Gustavo Gomes, vou escalar, quero ter um representante do Palmeiras na minha defesa. Então, Gustavo Gomes tá escalado no nosso time aí pra rodada. Outros nomes na zaga, galera. Vamos lá. Léo Pereira, do Flamengo, baita nome. Além disso, tá muito bom pra valorizar. Murilo, do Palmeiras, também é um bom nome aí pra rodada. Potencial do SG. Vamos lá. Cadê aqui? Léo Ortiz aí vai ser o meu segundo zagueiro, galera. Léo Ortiz do Flamengo. Acho que é bem interessante ter alguém da defesa do Flamengo também nessa rodada aí. Grande potencial de SG. No caso, eu já tô dobrando, né? Eu tô com o Rossi, só que eu tô fazendo um anti-negativo. E agora tô com o Léo Ortiz também, além do Gustavo Gomes do Palmeiras. E outros nomes aí que eu gosto, galera, aí pra zaga, são os zagueiros do Cruzeiro, que é o João Marcelo aqui tá como dúvida, mas tem o Jonathan Jesus aqui, mais baratinho, também nome que tá provável aí, nome bem interessante aí pra rodada aí, Cruzeiro com grande potencial de segurar o SG. Esses são os meus nomes preferidos aí de zagueiros, viu, galera? Aí teria outros nomes mais ousados, mas eu não vou entrar muito no caso. Eu acho que esses são os meus preferidos aí pra essa rodada. Certo? Então aqui no meu banco de reserva eu já vou com o Jonathan Jesus aqui no time.
Jonathan Jesus vai ser o meu reserva aqui para essa rodada. Laterais, galera. Dicas de laterais. Temos muitos nomes muito bons aí para essa rodada aí nas laterais. O William do Cruzeiro, baita nome aí para rodada. Paulo Henrique do Vasco, vou escalar o Paulo Henrique, tá muito regular, tá mitando demais aí. Um dos melhores laterais aí do Cartola, então baita nome para essa rodada. Outros nomes que eu acho que eu gosto aí pra rodada. Bernabei do Internacional, vai jogar em casa. O Inter em casa, nos 2 últimos jogos, não sofreu gol jogando em casa. Então, acho que é um nome bem interessante. O Inter precisa da vitória. O Atlético Mineiro aí não vem de uma boa fase. Então, acredito aí que o Bernabei pode ser um ótimo nome aí para essa rodada. Outros nomes de laterais aí interessantes. Piquerez do Palmeiras. Galera, eu acho que eu vou dobrar o Palmeiras aí, vou com o Piquerez também aqui. Acho um nome bem interessante aí, então Piquerez aí tá escalado aqui no nosso time. Não é o Piquerez não, galera, desculpa. Cadê o homem? Tá o William, não vai ser o Piquerez não, agora eu lembrei. Kaique Bruno, galera, Kaique Bruno, desculpem, vai ser o Kaique Bruno. Kaique Bruno vai ser o nosso nome, eu passei batido por ele aqui. Obviamente, o Kaique Bruno que vai ser o nosso segundo lateral. O Piquerez também é uma boa, viu, galera? O Piquerez também é uma ótima pra rodada, mas eu vou ir de Kaique Bruno, que também desarma muito, é muito regular. Então, Kaique Bruno vai ser o nosso segundo lateral aí pra rodada. Certo, galera? Outros nomes aí de laterais aí alternativos a aqueles nomes, né? O Luciano Juba aí do Bahia, um nome interessante, sempre pontua bem jogando em casa. Os laterais do Flamengo estão todos em dúvida, né? Então difícil daí de arriscar, né? E o bom de escalar jogador do Cruzeiro, galera, é que nós vamos ter a escalação do Cruzeiro antes do mercado fechar. Então é um nome a gente fica mais confiante, né? Ao escalar alguém ali do Cruzeiro. Outro nome bem ousado aí seria o Bruno Gomes aí, galera, do Internacional. Tá bem regular aí. Em 5 jogos aí manteve 2 SGs. E tem 12 desarmes, então acho o Bruno Gomes um nome bem interessante aí pra rodada. Tá com uma média boa, então é um nome aí bem ousado aí pra quem quiser se diferenciar. Tem grande potencial aí pra mitar nessa rodada. E laterais aqui, ainda tem mais algum lateral diferente aí pra falar? Tem um bem baratinho aqui, mais ousadinho aqui, que é o Daniel Borges do Mirassol, galera. O confronto é difícil, mas ele costuma fazer umas pontuação bem interessante aí. Então gosto aí do Daniel Borges aí do Mirassol aí nesse jogo contra o Botafogo. Certo? De laterais aí, galera, esses aí os nomes. Esses são os nomes aí que mais interessante aí. E talvez ali o Varela ali do Flamengo ali pelo confronto favorável. Certo? Fechamos aqui os nossos laterais. Eu vou dar uma ousadinha aqui, galera, no meu banco de reserva. E eu vou ir com o Bruno Gomes, galera. Eu vou ir com o Bruno Gomes do Internacional. Vocês não precisam copiar o time, não precisam ir com ele. Tem o Varela ali para quem quiser botar no banco de reserva. Então, ou eu tenho várias outras alternativas, né, para colocar no time principal de vocês. Eu vou assim, então vamos seguir aqui para os meias, galera. Dicas de meias para rodada. Aqui não tem muito, temos algumas boas alternativas aqui. Arrascaeta tá escalado, o cara é monstro demais. Matheus Pereira também tá escalado, 2 confrontos favoráveis. Agora o terceiro meia que a gente fica pensando, né? Eu vou ir com o Alan Patrick, galera. Confronto favorável, o Alan Patrick tem o pênalti a favor dele, cobranças de bolas paradas, então eu vou ir com o Alan Patrick. Uma apostinha boa aí, né? E ele tá bom pra valorizar também. Agora, outras alternativas aí, galera, pro meio de campo. Vamos lá. Para as alternativas. Carrascal do Flamengo, baita nome aí pra rodada também. Quem quiser fazer a dobra do Flamengo no meio de campo, eu acho muito válido. E tem o Felipe Anderson, tá em dúvida agora, galera. Ele entrou em dúvida, mas é um nome bem interessante para a rodada também. Então, de meias, galera, pode ficar provável aí. O Rafael Veiga, acho que é um baita nome para a rodada também.
acabou fazendo 2 gols agora na Libertadores, né? Parabéns aí ao Palmeiras que conseguiu se classificar para a final, conseguindo reverter um placar de 3-0 para 4-0. Então, ótima atuação do Palmeiras aí nessa semifinal da Libertadores. Então é isso, galera. De meias aí, são esses nomes aí que eu gosto. Eu vou colocar aqui, tem o Garro aqui também, que é um nome interessante aí contra o Grêmio. O Corinthians jogando em casa contra o Grêmio, pode ser que seja uma boa. O meu meia reserva aqui, eu vou ir com o Carrascal, galera. O Carrascal vai ser o meu meia pra essa rodada. Atacantes, galera. A posição mais importante aí, onde tem os nossos maiores pontuadores. Verratti ali é dúvida, mas eu acho um nome bem interessante, viu, pra esse jogo contra o São Paulo. Se ele for pro jogo, ele pode ser um nome muito bom aí. Na rodada passada que ele jogou, ele imitou aí, passando de 18 pontos. Mas Caio Jorge não vem nos entregando muita coisa, mas tem um jogo bem favorável contra o Vitória. Então Caio Jorge tá escalado aqui no nosso time. Outros atacantes, galera. O Memphis pode ser um nome interessante aí, mais ousado aí pra rodada em vista ao potencial de outros atacantes. Vitor Roque tá escalado aqui no nosso time. A gente sabe que ele pode imitar a qualquer momento, ainda mais contra o Juventude, que é um time que toma muitos gols de cabeça. Então, Vitor Roque aí tá escalado no nosso time. Yuri Alberto do Corinthians, baita nome aí pra rodada também, né? Tem o pênalti a favor dele. Acho que ainda tem o pênalti. Então, Yuri Alberto aí, baita nome. Ryan do Vasco, baita nome aí pra rodada. Nome muito que eu tava pensando em escalar aí também, né? Nessa rodada, tô muito na dúvida. O Ryan é um cara muito regular, pontua bastante, tem um confronto bem favorável contra o São Paulo. A fase do Ryan é muito boa. Então, Ryan aí é um dos nomes que eu tô muito na dúvida em colocar aqui no meu ataque. Flaco Lopes também baita nome aí pra rodada. Pelo confronto aí, mesmo sendo fora de casa, acho que o Palmeiras tem uma vantagem aí, vem uma goleada de 4-0. É possível aí que o Palmeiras venha fazer uma outra goleada aí no Juventude, mesmo sendo fora de casa. Eu gosto bastante do Flaco Lopes, acho ele muito regular aí. E eu vou ir com o Flaco Lopes, galera. Por enquanto eu vou com o Flaco Lopes. Ainda vou pensar aí, porque eu tenho outra dúvida aí, que eu tô na dúvida entre 3 jogadores. É o Ryan, do Vasco, pelo momento espetacular que ele vive. Flaco Lopes, regularidade impressionante e o confronto muito favorável. E tem também aqui a minha outra dúvida, que é o Luiz Araújo aí do Flamengo, galera. Que também eu gosto muito, porque o Flamengo também tem um confronto favorável jogando em casa contra o Sport. Então, acho nomes muito bons aí pra essa rodada. E tô muito na dúvida entre os 3 nomes aí pra fechar pra decidir aí quem vai ser meu terceiro e quarto atacante aí nessa rodada. Por enquanto, eu escalei o Flaco Lopes, que eu gosto da regularidade dele. E é sempre importante, né, ter alguém do Flamengo aí, ofensivo, pra esse confronto aí contra o Sport, né, que é o lanterna do campeonato, né. E um outro nome ousado aí, mais baratinho, vamos ver se tá provável também, né, tá aqui. É o Carboneiro aí do Internacional aí também, um nome bem interessante aí, mais ousado aí pra rodada. Certo, galera? Eu vou por enquanto aqui, com o Luiz Araújo na reserva de luxo. Luiz Araújo vai ser meu reserva de luxo aí pra rodada. Mas, como eu falei, né? Minha grande dúvida é entre esses 3 nomes. Flaco Lopes, Ryan do Vasco e o Luiz Araújo do Flamengo. E no ataque, no ataque não, galera. O técnico pra essa rodada aí, nomes que eu gosto é o Abel Ferreira do Palmeiras, Felipe Luiz do Flamengo, que vai ser o meu técnico pra essa rodada. E, vamos ver, tem o Leonardo Jardim do Cruzeiro aqui, que também é muito bom pra rodada. E um quarto nome aí, pra quem não tiver tanta cartoleta, daí o Ramon Dias do Internacional. Fechamos aqui o nosso time, galera. Então estamos escalados aí com o João Ricardo aí no gol, fazendo o antinegativo pro Rossi. A nossa dupla de zaga estamos com Gustavo Gomes e Léo Ortiz. A nossa dupla de laterais estamos com Paulo Henrique e Kaique Bruno. No meio de campo estamos com Arrascaeta, Matheus Pereira e Alan Patrick. Falta o nosso capitão, né? Eu vou com o Vitor Roque de capitão, galera. Mas quem quiser ir com o Caio Jorge de capitão, também é uma ótima pra rodada. Ou o próprio Arrascaeta aí também acho que é um bom nome aí pra rodada. Agora sim, confirmamos aqui a nossa escalação
Continuando aqui, então, né, no meio de campo, estamos com Arrascaeta, Matheus Pereira e Alan Patrick, e o nosso trio de ataque aí com Caio Jorge, Vitor Roque de capitão e o Flaco Lopes ali com uma dobra do Palmeiras. No nosso banco de reserva estamos com Rossi, Bruno Gomes, Jonathan Jesus, Carrascal e Luiz Araújo de luxo, e o técnico do nosso time vai ser o Felipe Luiz. Então, esse aqui ficou o time da rodada 31, vamos mitar e passar dos 100 pontos. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações aí para não perder nenhum vídeo aqui do canal. É isso aí então, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!